Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Te adorarei, te adorarei. Te adorarei, este é quem tu és. Amém, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, Deus de milagres, de promessas, e que nenhuma das promessas que Ele fez se deixará de cumprir. Amém? Agora nós vamos colocar de pé. Hoje é um dia bem especial, né? Aniversário da igreja. E nós vamos chamar os irmãos para ter uma volta ao passado, com aqueles cânticos antigos, né?
A gente vai fazer um popurrí aqui de algumas músicas bem conhecidas. Quero que os irmãos participem com toda a alegria, essa alegria que Deus nos dá, né? Não só por estarmos aqui, por sermos filhos salvos, porque estamos participando do aniversário da igreja, mas porque nós somos filhos resgatados pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar. Ele veio em minha vida, em sua vida, no dia especial. Ele veio especial, trocou meu coração por um novo coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus na presença dos anjos, a ti cantarei louvores, na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Que grande és tu, que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro. Por isso diante dele nos prostramos. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Somos corpo. Você pode estar cumprimentando o seu vizinho, seu amigo, totalmente dizendo quanto ele é importante para você, porque somos uma família de Deus. Vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo,
eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu quero saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, né? Você é muito bem-vindo à família Batista Unida nesta noite, amém? Você pode assentar-se. E é uma grande alegria poder receber você nessa noite, onde nos reunimos para celebrar o nosso 46º aniversário de organização, no qual nós somos muito gratos a Deus por todos que por aqui passaram, por aqui contribuíram, que por aqui estiveram proclamando as verdades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é muito bem-vindo aqui neste lugar para junto conosco celebrar o nosso Deus. E eu quero convidar, mesmo assentado, que a gente faça uma leitura da palavra do nosso Deus no Salmo 126. Todos juntos, numa só voz. Esse texto contempla uma passagem do povo de Deus quando, ao se deparar com aquilo que Deus havia feito na sua história, na sua vida, olhando para os momentos difíceis, para os momentos bons, eles celebravam com alegria aquilo que Deus havia feito. E nós assim somos. Celebramos com alegria esse tempo que Deus separou para nós. Vamos todos numa só voz? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Amém? Falta ainda. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Aí já é o 127, né? Glórias a Deus. Deus é bom. Deus é bom. E se nós pararmos para olhar as coisas que o Senhor tem feito, grandes coisas que o Senhor tem feito por nós, temos muitas razões para se alegrar. Amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento e logo depois nós vamos ouvir o grupo Doxa, que vai louvar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por esse dia especial, esse dia que o Senhor fez e serve, ó Deus, para a gente recordar das grandes coisas que o Senhor tem feito por nós.
Por isso, a razão da nossa alegria, por sabermos que nós temos um Deus poderoso, que nos salvou das trevas, nos trouxe para a maravilhosa luz e cuida do seu povo. Te agradecemos a Ti, ó Deus, pela vida de cada irmão que por aqui passou, por cada líder, por cada pastor que por aqui, ó Deus, passou e deu a sua contribuição, para que hoje, ó Deus, a gente pudesse estar aqui celebrando esses 46 anos, bodas de alabastro, ó Pai, que significa um material, um produto, ó Deus, para a construção daqueles vasos valiosos que guardavam um bom tesouro, Pai. E nós louvamos a Ti porque esta igreja, a Tua igreja, tem guardado o bom tesouro que é a Sua palavra. Por isso nós Te somos agradecidos, ó Pai, e suplicamos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, fique conosco em todo o tempo, trazendo alegria em cada coração aqui nesta noite, Pai. Recebe o nosso culto, a nossa adoração que prestamos a Ti, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Grupo Doxa.
Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Porque o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por termos desobedecido a Deus e por termos cometido pecados, estávamos mortos espiritualmente. Naquele tempo, todos nós seguíamos o mau caminho deste mundo e fazíamos a vontade daquele que governa os poderes espirituais do mal. O Espírito que agora controla todos que desobedecem a Deus. Com certeza, todos nós éramos assim e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos mortos espiritualmente por causa da nossa desobediência, Ele, Jesus, nos deu a vida. Pela graça de Deus, por meio da fé, todos nós que cremos em Jesus como Senhor e Salvador, somos salvos e temos a vida eterna.
Quero convidar o pastor, missionário e amigo Gilvan Camilo, que é o responsável para trazer a palavra do nosso Deus nessa noite. Nós vamos orar. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos por esse momento especial, ó Deus, onde o seu servo se coloca diante do Senhor, ó Pai, para que o Senhor o use como instrumento do Senhor. Que o Senhor o use, ó Deus, para falar a cada coração aqui nessa noite. É a nossa oração e o nosso desejo, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. É o frio, é? Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Ai, que alegria, vocês não sabem a alegria que eu tô, pastor Gilberto, em estar aqui mais uma vez, em reencontrar meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus. Tenho uma honra e o privilégio, eu estou honrado, meu pastor, de ter recebido esse convite para estar aqui durante esses 2 dias com os irmãos, mesmo porque você foi meu professor e meu examinador, né? Eu sou muito feliz por essa igreja, pelos irmãos, irmão Maurício que está ali, feliz em rever o irmão. Queridos, estou muito feliz e posso dizer que estou muito à vontade por retornar novamente à região aqui de Presidente Prudente. Cheguei pela manhã cedo, o irmão me pegou lá em Presidente Prudente, fiquei com ele durante o dia, ele me trouxe agora à noite para a igreja e pude rever alguns irmãos e sou muito grato a Deus pela vida de todos vocês, porque essa igreja foi uma das igrejas, assim como a Igreja Batista também, Regente Feijó, que nos sustentou durante o período que estivemos aqui, nos acolheu, esteve conosco, sempre quando precisávamos, gritávamos, estavam aí com a mão estendida para nos ajudar, nos abençoar, e eu sou muito grato a Deus pelo período que estive aqui, gestando Estolândia, e também pelo meu concílio, que foi aqui também, né? E carrego comigo a Bíblia que eu ganhei no meu concílio, né? Está aqui a assinatura do pastor Pascoal, do pastor Gilberto, que estava lá, e de alguns, não sei se tem mais algum outro pastor aí, que estava no meu exame. Sou muito grato a Deus, queridos, porque aqui aprendi muito, aqui fui muito amado e sou muito amado, nossa família nos sentimos muito amados por essa igreja, pelas igrejas batistas aqui da região, e ore a Deus, quem sabe, né? Quem sabe, né? Eu quero aqui também mandar um abraço para minha esposa, meus filhos que estão nos assistindo online, né? Sempre que eu estou pregando em algum lugar onde tem transmissão, ela coloca meus filhos para assistir, depois tira a foto e manda para mim, né? Meus filhos vendo o papai pregando a palavra do Senhor Jesus, e sou muito grato a Deus, irmãos, pelo privilégio que Deus me deu de poder ser um agente transformador, um agente que transmite a palavra dele. Sou muito feliz por esse chamado de Deus na minha vida, não me arrependo jamais de ter pensado em ter aceitado outros convites para dar uma boa qualidade de vida à minha família, do que ele estar no campo missionário, cuidando de pessoas, servindo a Jesus e obedecendo o ID do Senhor Jesus. Não tem coisa melhor. Lutas nós passamos, aflições, conflitos, mas uma coisa é certa, o bom mesmo é estar dentro da vontade de Deus, e Ele vai nos guiando e nos direcionando, né? Glória a Jesus por isso. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 24 ao versículo 27. É bem conhecido dos irmãos. Mês da família, esse é o mês que a gente aproveita bastante e temos que aproveitar muito para aprender e aprender mesmo o como, não só
fortalecermos nossa família, como fortalecer nossos filhos para ter a sua família também fortalecidas. Estamos vivendo os últimos tempos, meus irmãos, e o nosso adversário tem lutado com todas as forças para destruir a primeira instituição criada pelo nosso Deus, que foi a família. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, diz assim: obrigado, meu irmão. Muito obrigado. É diácono ou não? Oh, glória a Deus, aleluia. Aí, ó, o diácono está de parabéns, pastor. Ele viu o pastor aqui meio rouco. Mateus 7, 24 a seguir diz: todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, e os rios se encheram, e os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aqueles que ouvem estas minhas palavras e não as põem em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou também a sua casa, mas edificou na areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, e os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá hoje, e esse privilégio nós temos porque Jesus nos deu esse privilégio, ó Pai, de podermos sermos alcançados por Ti. Pelo sacrifício de Jesus, pela graça maravilhosa, essa noite estamos aqui para ouvir a Tua palavra, que passaram por homens inspirados pelo Senhor, por outras pessoas que foram martirizados, morreram por amor ao Teu nome, para que essa mensagem, essa noite, nesse aniversário, ó Deus, pudesse chegar até nós. Muito obrigado, porque a Tua palavra é quem contém a vida eterna. Obrigado. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, foi-se o tempo em que os veículos eram refrigerados a ar. Tinha Kombi. Quem já teve Fusca aqui? Aqui, né? Refrigerado a ar. Não tinha preocupação com água, essas coisas, mas agora os veículos são tudo a água, né? Refrigerado a água. Não sei se ainda existe veículos novos fabricados. Ainda existe? Não? Tem alguma fábrica? Eu desconheço, né? O engenheiro, quando descobriu que a refrigeração do motor seria melhor com água, né? Mudou, tiraram o ar, porque se você está no trânsito, por exemplo, de São Paulo, e não anda para que entre vento no motor para resfriar, aí vai fundir o motor rapidinho, vai superaquecer. Então, tiveram a ideia de refrigerar o carro a água. Então, agora, num trânsito, quando você está na estrada, não sei se todos sabem disso, quando você está na estrada, a ventoinha não liga porque o vento está esfriando o motor. Agora, quando você está andando devagarzinho, está num trânsito, o motor esquenta, aí liga a ventoinha para poder refrigerar o motor. Agora, imagina comigo, queridos, lá no manual desse carro agora, fabricado a ar, refrigerado a água, tem lá que você não pode andar com o radiador sem água. Aí um dia você diz assim, que nada, eu vou experimentar, né? Vai que os caras exageraram isso aí, vou andar sem água com esse negócio aí. Vou daqui para Prudente sem água no radiador. O que é que vai acontecer com o motor do carro? Superaquecer e vai fundir. Pode empenar os cabeçotes, você vai gastar um dinheirão. Isso não perdeu o motor, né? Não adianta brigar com quem criou o motor refrigerado a água. Ou você bota a água no negócio, ou você vai perder o motor. Está vazando o negócio, tem que cuidar do vazamento, porque se não tiver água no motor, não adianta você inventar da sua cabeça, não, vou tentar andar mais um pouquinho aqui sem água, porque não vai dar certo. Se na vida humana é assim, a lógica, imagina a palavra de Deus. Se ele diz que a casa que é construída na areia vai cair, não tem como insistir, vai cair. Ouvir, praticar, é construir a casa na rocha.
Quando vierem os problemas, ela vai permanecer firme, porque está fixada ali na rocha. E não tem como manter a casa na rocha se não for a prática, o fazer, né? Agora, construir a casa na areia, a gente percebe que tem duas casas construídas aqui, né? Há quem pense, né, que seria uma casa perfeita, outra casa imperfeita. Não, as duas casas estão construídas, que nem a parábola das 10 virgens. São 10 virgens. Virgem na Bíblia simboliza pureza. Mas 5 entraram e 5 não. Tinha algum problema com as 5 que não entraram, mas eram virgens, eram iguais às outras. Também tem correlação com o joio e o trigo, são bem parecidos, mas um dá espiga e a outra não dá nada. Já viu o mamão macho? Para quem conhece, né? As folhas parecem mamão, mas dá aquela frutinha que não come. Não é como mamão mesmo, mamoeiro. Não adianta brigar com a palavra de Deus. Ela é a verdade. Para nós, cristãos, que somos seguidores de Jesus, ela é a verdade. Assim como o exemplo que eu acabei de citar aqui, eu estou dando exemplo porque aprendi com Jesus. Jesus só falava dando ilustração, né? Então, eu aprendi com Jesus. Então, não tem como brigar com o engenheiro que criou o carro com refrigeração a água. Ou você anda com água, ou você vai perder o seu motor. Ou você pratica o que você aprende da palavra de Deus, ou no dia que vier a enxurrada, a casa vai cair, vai ter problema nessa casa. Não tem como não ter. É praga? Não, é a palavra de Deus. Ela é o nosso manual de regra, fé e prática. É a palavra de Deus. Então nós vamos falar um pouco sobre esses desafios, queridos. Olha, agora eu não sabia que tinha um negócio internacional. Rapaz, essa igreja está ficando internacional agora, rapaz. Ó, agora que eu estou olhando para cima ali, vi uma tela ali, já ia virar ali pro negócio. O negócio está internacional. Tem uma tela dessa na sua igreja, pastor? Tem também? Não tem não? Bota a tela dessa lá, viu, quando eu for pregar lá. Queridos, vamos falar um pouco sobre os desafios de construir um lar. Eu louvo a Deus, eu e minha esposa, esse ano já estamos indo para 17 anos de casados. Glória ao Senhor Jesus, nos trancos e barrancos. Pensa que vida porque é missionário. O povo acha que vida de família, de pastor, de missionário, de gente que está à frente, não tem problema não tem desavença, não penso não, nós somos carne e osso igual vocês. Sentimentos, emoções, como Jesus. Jesus era 100% homem, 100% Deus, mas ele chorou, ele sentiu ira lá, foi lá, estava derrubando tudo no templo. Sentimentos humanos, né? Então nós vamos, queridos, entender um pouco sobre esses desafios que nós temos hoje no século 21, ainda mais nessa era da tecnologia hoje, queridos, que tem afastado muitas famílias. São pessoas que ficam longe e perto ao mesmo tempo, mas está mais longe do que perto. É um sentado lá do outro em casa, mas um está na Europa, o outro está lá na China, né? Por causa de um pequeno aparelhinho que nós vamos falar daqui a pouco. É muito falado, mas também o tanto que é falado é muito ignorado, queridos. Passe aí. Vamos falar um pouco sobre esses fundamentos do lar moderno. Esse lar moderno hoje que a gente tem, tanto de estrutura de casas, né? Hoje o que importa mais é uma casa bonita, bem arrumada, as pessoas estão pensando mais em estrutura, nos móveis, né? E muito pouco nos relacionamentos. Eu, quando era criança, me lembro muito bem que todo final do ano, minha avó reunia, eu não sei porquê, tudo tem que ser na casa da esposa, né? Da família da esposa no final do ano. Nós era assim com você também, pastor? Sempre assim, né? E aí ia tudo para a casa da avó, da mãe da minha mãe, do pai da minha mãe. E aí minha avó e meu avô, eles plantavam café. Eu era criança, não sabia, a gente ia colher café, ia raspar, né? Abria um lençol assim no chão, raspava, o café caía no lençol, depois a gente suspendia cada um em uma ponta e arrastava para jogar lá no balaio, né? E eu me lembro muito bem
que no fim da tarde minha avó torrava o café. Eu achava que era o café que a gente estava colhendo, mas não era. Ela já tinha um café que já tinha botado para secar, já estava no processo, aí tinha um frande. Alguém conhece a palavra frande? Não. Era um frande, ela fazia com chapa, você conhece, né? Fazia com chapa de metal, e aí fazia o fogo com os tijolos, botava as madeiras, botava o frande em cima e jogava o café, e com pau ia mexendo para torrar. E era uma alegria, tanto no momento de colher com a família, quanto no momento de torrar, dava um pouquinho para o neto, um pouquinho para o outro, e a gente se alegrava com aquilo, né? Era uma memória que eu tenho muito boa da minha infância. E aí depois de torrado, esperava esfriar, era uma briga para pilar, fila dos netos, que tinha uma fila, tinha um apilador, o tacho, e ela botava a gente lá, a gente sem força, porque era pesado, e os tios ajudavam, e pilava o café, e era uma coisa maravilhosa. Essa memória é uma memória que depois agora, do curso que eu estou terminando, vai fazer menos de 2 meses, da área da saúde mental, me ajudou a entender muito o quanto foi importante na minha formação, quando criança. Eles não tinham conhecimento de área de saúde mental, não sabiam o quanto era importante isso, mas as famílias tinham isso. Não existia essa época celular, não tinha essas distrações. Os filhos estavam com a família, né? Então, queridos, hoje nós temos a pressão do mundo, vemos esse cenário aí, né, contemporâneo, que apresenta esses ventos que a gente leu agora, né, que vem contra a integridade da família, vem as distrações tecnológicas, o individualismo, né, e uma coisa que é a inversão de valores, e nós estamos falando de valores essenciais. Recentemente, acredito que muitos irmãos pegaram aí um pai e uma mãe crentes que foram presos porque estava ensinando o homeschool, que é escola em casa, estava ensinando seus filhos em casa. Nos Estados Unidos e outros países desenvolvidos é liberado, e aqui no Brasil também é liberado, para você ensinar seus filhos em casa. Então esses pais disseram, olha, vou ensinar meus filhos em casa. As 2 filhas adolescentes já sabiam falar inglês fluente, já estudavam latim, lia mais de 30 livros por ano, as 2. E mesmo assim, foram presos os pais porque foram denunciados, porque uma das filhas disse que não gostava de funk. E aí o juiz, no pretexto de que os pais estavam impedindo as filhas de participar da cultura, prenderam. Acredito que alguns irmãos viram esse caso aí, né? É isso que estamos vivendo. Esse é o cenário da pressão do mundo sobre a família. E não estamos ilesos, irmãos, porque a perseguição, Jesus já disse que ia acontecer. A gente não sabe se é essa aí, né? Eu creio que os salvos, quando o bicho pegar mesmo, já não estarão mais aqui. Eu creio no meu coração. Mas, queridos, nós daqui para frente vamos enfrentar coisas semelhantes a essas, e precisamos, como agentes transformadores, estar preparados para ensinar a nossos filhos e a nossos netos sobre os fatores de proteção que Cristo nos traz. A resposta de Cristo, Jesus oferece um projeto arquitetônico perfeito e inabalável, ele não se abala. Edificar sobre ele é escutar seus ensinos e praticá-los no convívio diário. Minha esposa tem um hábito, queridos, de ler a Bíblia toda noite, na hora de dormir, para nossos filhos. Toda noite. Foi assim com Pedro. Pedro agora está fora desse ciclo, porque agora dia 6, próximo dia 6, vai fazer 15 anos. Meu Deus, é por isso que eu estou igual a você, pastor Gilberto. Ó, cabelo de piscina, está cheio, mas dá para ver o fundo, né? Foi assim com Pedro. Hoje meu filho não dorme sem ler a Bíblia, o mais velho. E os outros 2 menores, o de 7... Olha lá, minha esposa está me assistindo, dizendo, está fazendo passar vergonha. 7 é o João e 4 a Maria. Ou é 6 o João e 4 a Maria. Acho que o João vai fazer 7 e a Maria eu sei que tem 4, vai fazer 5. Mas toda noite, antes de dormir, minha esposa lê a palavra de Deus para minhas crianças ouvir.
como é importante, queridos, fazer nossos filhos não só aprender da palavra de Deus na escola bíblica dominical. Nós temos aqui na igreja, no domingo, a escola bíblica dominical, que é importante trazer o seu filho, né? Eu sempre conto uma historinha de uma irmã que, quando conversávamos, o filho dela corria para lá e para cá e a irmã pedia para fazer o dever de casa. Já ouviu essa história contando, pastor Gilberto? Nunca ouviu? Você vai lembrar. Você vai lembrar que eu já contei várias vezes. Aí a menina vai fazer o dever de casa, o menino não queria fazer o dever de casa. Vai fazer o dever de casa, o menino não queria fazer o dever de casa. Teve uma hora que a mãe não aguentou e disse: se você não fizer o dever de casa, eu vou levar você para o culto de oração comigo. O menino parou e fez o dever de casa. Percebeu? Traga o seu filho para a igreja, meus irmãos. Traga o seu filho para a igreja. Na universidade que eu estou estudando, terminando minha faculdade de musicoterapia, 90% ou mais são afastados da igreja. Estão afastados do corpo de Cristo. Muitos filhos de crentes, nascidos, crescidos, criados na igreja, estão no mundão. E eu já falei muitos, né, do que estão nas Cristolândias, já passaram por igrejas evangélicas, são filhos de crentes. Nós estamos no meio da família, queridos, precisamos levar a sério, porque as gerações estão passando e nós estávamos dormindo. E as gerações, a igreja tinha que avançar, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O inferno não pode prevalecer contra a igreja de Cristo. Mas como assim? Parece que estamos trocando os papéis, parece que está sendo o contrário, a igreja está recuando e o inferno parece estar avançando. Queridos, precisamos orar, precisamos orar. Precisamos estar falando, ensinando, precisamos falar, precisamos ensinar. Mas precisamos também praticar. O segredo está no fazer. Quando a Bíblia nos ensina o menino o caminho que deve andar, a ideia de um pai que está puxando um arado. Naquela época, nem todo mundo tinha condições de ter um gado, um boi, para botar um arado para o boi puxar, para rasgar o chão duro. Muitos passavam a cinta na cintura e botavam o arado no chão e saíam andando de costa para rasgar o chão, e o arado era pesado, um metal pesado. E o filhinho, segundo alguns historiadores, diz que o pai colocava no caminho do pai. Quando o pai via uma pedra que se desviava, o menino vinha com seu aradinho, saía do caminho, ele olhava, bicho, a estrada é para lá. Aí voltava para o caminho de novo. Ele fazia o que o pai fazia. Criança não é assim? Não gosta de fazer o que a gente faz? Está com martelo, ele quer o martelo para bater também, um prego? A gente está lá lavando um prato, não quer também lá mexer na esponja? Queridos, ser humano, isso aqui não precisa nem ir para a ciência e a Bíblia. A gente vive a partir de cópia. Ser influência ou influenciado depende do quanto de informação você tem no seu cérebro. O quanto eu tenho gastado para ler a palavra de Deus, para me encher do conhecimento da palavra de Deus, para estar alicerçando a minha casa na rocha. E casa aqui, eu posso dizer não só casa de pai, mãe, filho, de família, mas posso dizer de casa, minha casa, porque a minha vida é um templo do Espírito Santo. A minha casa, minhas emoções, está alicerçada onde? Eu tenho praticado o que eu tenho aprendido da palavra. E engraçado que esse texto que nós lemos já é o final do que a gente chama Sermão do Monte, que eu chamo Sermão no Monte, porque o sermão não é do monte, o monte não fala, o sermão é de Jesus, né? Já está ali no finalzinho, mas todos aqueles que ouvem estas minhas palavras, o que é que Jesus vem falando lá desde o capítulo 5 de Mateus? Ele diz para a gente não resistir ao perverso. Eita, parece que essa mensagem permeia a minha vida. Parece que é para a gente não resistir ao perverso, mas se alguém bater na tua face direita para oferecer a outra, se obrigar a andar 1 milha para ir 2, se roubar a túnica, o celular, dar mais R$20 para o bandido botar de crédito.
Dá quem te pede, não volte as costas, quem quiser pedir emprestado. É o que ele vem falando. Não julgueis para que não seja julgado. Com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Olha, quando você orar, ore assim, Pai Nosso. Os judeus tinham muito de meu Pai. Não é nosso. O pão é nosso. Pensa no outro. Pensa também nos gentios. Olha, não se preocupe que você vai vestir ou comer. Olha, o vosso Pai cuida de vocês, os pássaros não semeiam, não colhem, não ajuntam celeiro, contudo o vosso Pai alimenta. Tudo que Jesus vem nos falando, desde o capítulo 5 de Mateus até chegar aqui, o capítulo 7, versículo 24. Todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e praticam. Eu comparo essa pessoa a alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele diz que veio uma tempestade, que os rios transbordaram e os ventos sopraram com força. Atente a isso. Não é qualquer ventinho, não é qualquer tempestade, com força. Está falando de coisas brutas. Mas essa casa não se abalou porque foi construída na rocha. Lembra do exemplo do engenheiro, do motor, que inventou o motor a refrigeração a água? Quando tiver água, pode ter outro problema no carro, mas por falta de carro, se for por falta de água, não vai ter problema. Queridos, a palavra de Deus é a verdade. Jesus diz, a tua palavra é a verdade. Não tem como fugir ou brigar do que Jesus diz, do que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz que vai acontecer, se ela diz que Deus vai cuidar de você, porque cuida dos pássaros que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, e você é mais valioso do que os pássaros, ele vai cuidar de você e vai cuidar da sua família. Foi nessa palavra e é nessa palavra que eu me firmo até hoje, e até hoje nada faltou para a minha família. Mesmo nos momentos que eu olhava para o lado com a minha esposa e parecia que a gente ia ter falta de alguma coisa, Deus sempre usava alguém, sem a gente pedir, sem a gente correr atrás, e sempre Deus provia. Porque Ele diz que cuidaria daqueles que estavam perto deles, estariam perto deles. Olha, os pássaros não são mais valiosos que você, Gilvan. Você é mais valioso que os pássaros, eu vou cuidar de você. Você acredita que Jesus, a palavra dele é a verdade? Não se preocupe, ele vai cuidar de você, porque a palavra dele é a verdade. O que a palavra de Deus nos promete, se firme na palavra de Deus, porque ele é fiel e justo para cumprir. Se ela diz para você não fazer porque vai acontecer alguma coisa, quando vier a tempestade, se prepare, porque no mundo teremos tempestade, disse Jesus. No mundo teremos tempestade, teremos vendavais, mas tenha bom ânimo, porque quando ele vier, você está firme em mim, eu estou aqui te segurando. É isso que ele diz para nós. E a palavra de Deus, ela é mesmo ontem, ela é hoje e é para sempre, ela nunca passa. Deus está nos falando essa noite, como ele falou aos seus discípulos há 2000 anos atrás. Essa noite, no mês da família, ele está nos falando. Construa sua casa na rocha. E vamos entender mais um pouquinho sobre essa casa na rocha. Separei 3 pilares, queridos. O primeiro deles é o amor altruísta. Né? Essa palavra é uma palavra que rodou, não é uma palavra, tem uma parte do latim aí nessa palavra, né? Mas se não me foge a memória, foi um francês que inventou essa palavra para dar uma ideia de alguém que vive em prol do outro. Altruísta. É alguém que vive em prol do outro, em favor do outro. A mesma coisa como a gente conhece a palavra terapia. A primeira palavra terapia que não era terapia traduzida para a nossa língua, quem falou foi Jesus, compaixão e graça. Ele tinha de sobra. É alguém que vive para o outro, em prol do outro, se dedica a alimentar o outro,
seja com conselho, seja com alimento, seja com um braço amigo, com um ombro, seja com conversas, seja com amizade. É essa. Primeiro pilar é o amor altruísta, é alguém que vive para o outro. Quando eu casei com minha esposa, eu me lembro muito bem de um pastor, também chamado Gilberto, que aprendi com ele, ele disse para mim, ele disse, olha Gilvan, se você estiver casando para ser feliz, desista. E se a sua esposa, Eglaim, estiver casando para ser feliz, que ela desista também. Porque esse casamento não vai dar certo. Agora, Gilvan, se você estiver casando para fazer a sua esposa feliz, e se Eglaim estiver casando para fazer você feliz, vai dar certo. O amor de Deus não tem dado certo na vida de muita gente, bilhões de pessoas? Será por quê? Não foi porque Ele deu a sua vida por nós? Ele primeiro fez. Ele não pediu para ninguém fazer. Ele fez. 1 João 3,16, Deus amou que deu. Quando a palavra deu, Ele mesmo se fez carne. Ele deu a sua vida por nós. Deu o seu Filho, Ele se deu por nós. A primeira carta do apóstolo João 3,16 também, assim como Ele deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelo outro. E aqui, queridos, um relacionamento que não é altruísta não prospera. Eu preciso viver em prol do outro. E é assim que a gente vence guerras e batalhas e conflitos num relacionamento. Se eu não entender quando Jesus diz perder para ganhar, ser o último para ser o primeiro, ser servo para governar, se eu não entender isso, eu vou ficar dando murro em ponta de faca. Porque ninguém quer perder. Mas se o próprio Cristo se colocou como o maior dos perdedores, morreu por nós, se fez pecador por nós, Ele não era pecador, Ele se fez pecador por nós. Ele não era criminoso, Ele se fez um criminoso por nós. Ele não era injusto, Ele se fez injusto para nos dar justiça, para nos justificar. Se Ele aceitou tudo isso, quem somos nós? Quem somos nós? Primeiro pilar, queridos, para a gente ter a nossa casa firmado. Pô, legal, acho que eu estou envelhecendo, estou perdendo a digital. Primeiro pilar é o amor altruísta. Esse é um vínculo da perfeição. O amor bíblico transcende sentimentos passageiros. Ele se consolida em decisões intencionais de cuidado, bondade e renúncia diária. Cuidado, bondade e renúncia diária. Se eu procurar todos os momentos de conflitos, procurar me colocar como certo, é a porta para o conflito permanecer. Mas só lembrar do nosso mestre Jesus. Você é seguidor de Jesus? Jesus se fez de errado para poder nos dar vida. Quer dar vida à sua família? Não precisa dizer mais nada. É eu me prejudicar para ver a minha família bem. Eu me passar pelo injusto para ver a minha família bem. Perca. Ou você vai ficar dando murro em ponta de faca. Como é bom a gente aprender com Jesus, porque os conselhos de Jesus vai na contramão dos ensinos do mundo. Ou faz, eu sou assim, Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, né? Eu não mudo. Se quiser me aceitar desse jeito, tudo bem, me aceite. Já casou comigo sabendo como eu sou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus, Ele é soberano, Ele é perfeito, queridos. Quando a gente entende isso, parece que a gente está perdendo. A gente não está perdendo, a gente está ganhando. Porque lá na frente a gente vai entender que até Hollywood compreendeu isso. Parece que o
o personagem mais bobinho é quem fica com a moça mais bonita no final do filme. Até Hollywood parece que entendeu isso. Colossenses 3,14 está aí na tela. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o vínculo perfeito. Eu estou vestido, aqui eu estou revestido. Se eu tirar o casaco, pode ter certeza que eu vou sentir mais frio do que eu estou sentindo no casaco. Eu estou mais protegido aqui, revestido. Não é só uma vez, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 70 vezes 7. Mas também não é 490, viu? Sempre que precisar. Segundo pilar, querido, é o exercício do perdão. Eu lembro de uma pregação que eu assisti do pastor Luiz Saião. Ele disse que tem igreja de todo nome, né? Igreja para tudo, igreja do amor, igreja, mas a igreja do perdão ele disse que nunca viu, né? Que é muito difícil. Perdoar, queridos, é uma das coisas que a gente precisa entender. Eu só perdoo se eu já fui perdoado, se eu entendi o perdão de Deus na minha vida. Se eu nunca entendi o perdão de Deus na minha vida, eu não vou perdoar. Mas quando eu entendo que Jesus morreu para perdoar os meus pecados e me dar acesso direto a Deus, eu posso agora, a qualquer momento, dirigir a palavra a Deus, coisas que antes da morte de Jesus, pessoas não tinham essa intimidade, era um temor tão grande, porque só o sacerdote, o profeta, o sumo sacerdote tinha acesso a essas coisas. Geralmente eles iam para o templo para poder dirigir a palavra a Deus, como Ana, por exemplo, e era de ano em ano. 2 vezes de culto na semana, às vezes a gente falta, né? Era de ano em ano. Queridos, Jesus, quando morreu, o véu do templo se rasgou, lembra disso? Aqui começa a nossa alegria. A alegria de saber que agora não existe mais. Não estamos mais debaixo da autoridade da lei, mas Jesus nos deu acesso direto a Deus, de falar com Ele e Ele nos ouvir. Sabe o que é falar com Deus? Vamos usar um exemplo de novo, né? De repente você está precisando de alguma coisa e você acha que o dinheiro resolveria alguns maiores problemas da sua vida. E aí você agora conseguiu alguém que disse, olha, você tem acesso direto a mim. É um cara bilionário, não é nem mil, nem sei quantos zero tem bilhão. É um cara bilionário, pastor, ele diz assim, ele vai dizer para você assim, olha, você tem acesso direto a mim. O que você precisar, carro, apartamento, eu dou para você. Não seria legal uma coisa assim? Vai ficar, né? Chamar até essa pessoa de bondosa, né? Quando a gente vem para a palavra de Deus e conhece a Deus, a gente vai entender que Deus não é bem assim. Ele é rico, é todo poderoso, mas Deus cuida de nós. Porque se dinheiro e grana trouxesse solução de problemas, os bilionários que moram em Alphaville, em São Paulo, não estariam rodeados de psiquiatras e com caixas de remédios no quarto para dormir. Lembra do Michael Jackson? Tinha a melhor cama, folheada a ouro, a cabeceira da cama, foi uma reportagem que eu vi. Tinha a melhor cama mais cara do mundo, mas não tinha o que você tem, o sono para dormir. Percebe, queridos, que Deus, Ele agora é acessível a todos nós, mas diferente de alguém que é bilionário, que só tem o dinheiro para nos dar, Ele sabe o que nos dá. Ele sabe o que vai nos fazer bem, porque Ele sabe lá na frente, Ele olha lá na frente, Ele não está preso ao tempo, Ele está cuidando de nós. Se Ele me quisesse milionário, Ele me faria, mas para que propósito? Porque para tudo debaixo do céu tem que ter um propósito. Por que eu estou aqui ainda? Por que minha família vive do jeito que vive ainda? Uma coisa eu tenho certeza, queridos,
eu venho buscando e busco estar no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus é a coisa mais preciosa. Praticar os ensinos de Jesus é a coisa mais preciosa que a gente pode ter na nossa vida. Saber que somos salvos por Jesus é a coisa mais preciosa que podemos saber. É a notícia mais espantosa, é saber que somos salvos por Jesus. Eu estou vendo um senhorzinho ali de cabelo branco. O senhor já foi criança um dia, não já? O senhor mesmo. Estou vendo algumas pessoas aqui de cabelo branco, alguns passageiros da Arca de Noé, né? Mas, queridos, um dia desse eu estava no colo da minha mãe e eu tenho memórias, infância. Eu acordava chorando no sono da tarde e minha mãe estava na porta de casa conversando com as vizinhas e eu ia para o colo dela e ela me colocava no colo e me ninava. Eu tenho lembranças, tenho memórias. Hoje eu tenho filhos, sou casado, já perdi os cabelos, estou envelhecendo, logo mais eu estou na eternidade, é o que nos resta, é a vida eterna. Seus sonhos, os nossos sonhos passarão. A coisa mais importante que precisamos viver hoje é a família. É a família da igreja, é a família de sangue, é a família do trabalho, é a família da melhor forma possível, sendo o agente transformador de Jesus aonde estivermos. O exercício do perdão é o mandamento, Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem queixas, assim como o Senhor perdoou vocês. Assim como o Senhor perdoou vocês. Aqui não tem briga, nem na língua original. Não tem briga, é isso e ponto. É uma ordem, é um imperativo, é um mandamento, faça, perdoe como Jesus perdoou você. Ele não perdoou, disse está perdoado, ele morreu, ele sentiu chicotada, sentiu dor, sentiu cravo, sentiu um prego entrando na sua mão, nos seus pés, coroa de espinho furando o seu crânio, ele sofreu para nos perdoar. Às vezes não precisamos nem de tanto, né? Perdão nos liberta até dos conflitos e traumas emocionais, queridos. E isso até a ciência comprova. Que pessoas que guardam mágoas tendem a desenvolver câncer, problemas de estômago e dores de cabeça. A ciência prova isso. Pessoas que vivem guardando rancor, prendendo rancor, não perdoa, não se acerta. Olha o que a Bíblia nos ensina. Não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Não vá botar sua cabeça no travesseiro sem se acertar. Vá depressa, é as palavras de Jesus. Corra, vá depressa se acertar com seu irmão, depois volta e faz a tua oferta. A constância, Mateus 18:22, perdoar 70 vezes 7 significa restaurar laços sempre que necessário. Eu sei sim que tem aqueles momentos que precisa esfriar a panela de pressão, tirar o e assim, não é? É assim ou não é? Tem que esperar, né? Quando tira todo, porque se tirar de vez explode. Aí tem aqueles momentos que a gente precisa esperar a panela de pressão sair, né? Eu não sei se o homem tem esse pito não, viu, pastor? Eu não sei, eu nunca vi nos homens não, viu, pastor? Já vai me chamar de... Mas, queridos, precisamos viver uma vida perdoando. Não podemos ter inimigos. Não podemos ter pessoas pela qual a gente venha se juntar com outro para falar mal. Não podemos ter esse hábito. Porque isso é construir a casa na areia. É edificar a casa na areia. E a libertação, queridos, isso aqui são colunas. Casas livres de mágoas experimentam paz espiritual genuína e profunda saúde emocional. Faltam menos de 2 meses, já é o meu 3º semestre de estágio, atendo na clínica da escola, da faculdade, atendo autista,
atendo DI, deficiência intelectual, adultos também com transtornos, e esse último semestre passei a atender um grupo chamado Grupo Bem-Estar em Musicoterapia, que é um programa que assiste aos cuidadores dos pacientes que a gente atende, ou seja, são pais, mães, cuidadores que cuidam de autistas, de síndrome de Down, paralisia cerebral. Essas pessoas também precisam de cuidados. Então, nós cuidamos. E olha, queridos, como a terapia faz bem para essas pessoas. Como buscar ajuda de um profissional da área da saúde mental é importante. Quando a gente está com um problema na bio, no corpo, a gente ora, mas a gente pede oração, né? Na igreja, mas a gente vai aonde? No médico. É assim ou não é? Ou você já viu alguém orando, cortou a mão, fez um talho, a gente chama de talho na Bahia, né? Fez um talho na mão, precisa de ponto. Você já viu alguém orando, Senhor, eu não vou porque eu confio no Senhor, fecha esse corte, eu determino em nome de Jesus que esse corte vai fechar. Já viu alguém orando assim? Não, você vai no médico cuidar, Deus deixou o médico. Quando você toma um remédio, você é curado de uma doença através do remédio, quem está te curando é Deus, porque toda a ciência vem e provém de Deus. Nenhum homem tem conhecimento e sabedoria em si próprio. Todo conhecimento, que para Deus é nada, mas esse pouco de conhecimento que muitos se acham tal, né? Grandes gênios, PhDs, todo esse conhecimento, se não fosse Deus que o dessem para benefício da sua criação, não existiria medicamento, não existiria essas máquinas tecnológicas que vai fazer a ressonância do corpo. Tudo isso é Deus através dos profissionais. Mas quando temos problemas emocionais, malmente procuramos o nosso pastor. E vai um conselho para você: está com problema na família, está com problema num relacionamento, namoro, noivado, casamento, se nunca procurou um aconselhamento pastoral, procure, porque faz bem. E se o pastor perceber que você precisa de a intervenção de um profissional da área da saúde, ele vai dizer para você procurar. Porque quando estamos com problemas emocionais, precisamos também dos profissionais da área da saúde. E é Deus cuidando de nós através deles. Amém, queridos? Temos várias ferramentas que Deus está deixando. E o terceiro e último pilar é o da sabedoria no lar. Sabedoria. Se você já leu o livro de Provérbios, você vai lembrar que os primeiros 3 capítulos de Provérbios, Salomão incentiva ao máximo você procurar adquirir conhecimento, assim como o garimpeiro, aquele que fuça a terra procurando pedras preciosas, ouro. Assim como o garimpeiro procura prata e ouro. Quer dizer que a sabedoria é tão ou talvez mais valiosa do que uma pedra preciosa. E eu entendo bem de garimpo, não porque eu já fiz garimpo, porque eu morei na região de garimpo. Meu irmão mais velho mora na Chapada Diamantina, numa cidade chamada Ceabra, lá na Bahia. E eu convivi uma época lá. As mãos dos garimpeiros eram toda cortada de pedras, dessas pedras. Eles não sabem se vai encontrar pedra naquele dia, mas ele tem a certeza, ele tem uma convicção. Hoje eu vou encontrar. Ele não encontrou uma pedra, ele não desiste. Ele cava mais fundo. Não encontrou a pedra, não desiste. Ele até conseguir achar as pedras preciosas. Procure adquirir conhecimento assim como o garimpeiro busca prata e ouro. Sabe aquele momento que a gente lê um livro e fala assim, vixe, não entendi nada. Continue lendo. Alguém aqui já parou no prefácio para ler 10 vezes e não entendeu nada? Ou só foi eu que aconteceu isso na minha juventude? Olha lá, alguém levantou a mão, então não estou sozinho não. Mas como foi que eu desenvolvi a leitura? Alguém me ensinou, digo, olha, quando der esse bloqueio aí, não entendeu, continue lendo. Leia todo dia. É cavar. Não encontrou, está aí, rapaz, eu não consigo ler, eu leio aqui um trecho, já me dá agonia. Continue lendo, leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Leia, bote hábito, você vai ver que daqui a pouco, a parte cognitiva do seu cérebro, que é a área do aprendizado, vai começar a expandir, mas precisa ler, precisa cavar. Amém, queridos?
Quanto custa para você ter um bem-estar na sua família? Para você ter uma família com bem-estar? Você olhar para os seus filhos acordar de manhã cedo, né, dar bom dia, seus filhos, ter aquela alegria de acordar com seu esposo, sua esposa, abraçar sua esposa, beijar seu esposo, dizer eu te amo. Quanto custa para ter um bem-estar na sua família? E ensinar os nossos filhos a viver esse bem-estar, que não vem da grana e não vem dos objetos também, viu, pessoal? Viu, irmãos? Não vem. Queridos, a instrução divina, Provérbios 24, do 3 ao 4, diz: com sabedoria edifica a casa, e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se conhecerão as suas câmaras de substâncias preciosas. A sabedoria bíblica ajuda a conter discussões, gerir o tempo com prioridade espiritual e dar respostas mansas. Sobre essa palavra de conhecerão, eu me lembro muito da Cristolândia. Muito chegava na Cristolândia quando eu ia para a triagem, falava, seu grau escolar, aí dizia assim, não, tem ensino médio completo. Aí na aula, eu via lá, né, algumas na hora da professorinha e da reforço escolar lá, né, porque não era bem um obrigado, né, era livre e espontânea pressão. É. E aí participava, eu me lembro uma vez que um desses que falou que tinha um ensino médio completo, a professora pediu para ele conjugar um verbo muito simples. Aí ele perguntou, não entendi, não, conjuga esse verbo aqui, não é uma coisa tão simples, coisa de primário. Aí eu disse, olha, tá vendo, rapaz, não adianta falar, porque na prática a gente vai saber na hora da prática. Eu posso falar o que eu quiser, mas a minha prática, o meu fazer, o meu botar a mão na massa vai dizer quem realmente eu sou. Por isso veio o ditado que a prática, o fazer, ele fala mais do que falar. E é isso que Jesus nos ensina. E nós somos conhecidos pelo quê? Pelo fruto. Não é isso mesmo? Fruto é isso. É o fazer. É o que a gente produz. É o trigo que dá as espigas para alimentar a quem está com fome da palavra de Deus. Amém, queridos? Nós somos as espigas. O joio não. O joio só parece com trigo, mas não alimenta ninguém. As pessoas estão aí precisando de alimento espiritual, da palavra de Deus. E precisamos se encher desse alimento que é a palavra de Deus. Passa aí, já estamos indo para o final. A realidade das tempestades, queridos. A mesma chuva e o mesmo vento que bateram contra a casa na rocha também golpearam a casa na areia. Crises e provações alcançam todas as famílias sem distinção. Há algumas pessoas que muitas vezes entrou para a igreja. Quando eu digo entrou para a igreja é porque não entendeu ainda o plano da salvação, ou não explicaram para a pessoa o plano da salvação, ou não tiveram discipulado com a pessoa não teve alguém que andasse com ela, como um discípulo de Jesus, para fazer dessa pessoa discípulo, acha que servir a Deus está livre dos problemas. Nós seguimos a Jesus porque Jesus morreu para nos perdoar os pecados e nos salvar. É por isso que estamos essa noite para engrandecer o nome dele, cantando louvores, dando glória a Deus, aleluia. Mas não estamos ilesos de termos problemas e passarmos por aflições. Eu pedi oração, eu creio que a igreja lembra aqui, pedi oração a muitos dos meus irmãos aqui também, de uma prima que veio da Inglaterra, uma prima minha, veio da Inglaterra, para ver as filhas depois de alguns anos, juntando uma grana, para vir trazer, dar uma boa vida para suas filhas que cresceram longe dela, com a avó, com a minha tia. E quando ela chegou, veio renovar a digital dela, né, o visto, foi para a Bahia, chegou um dia na Bahia, viu as filhas, no dia seguinte a filha passou mal, foi para o hospital. No outro dia descobriram um tumor maligno no estômago. E ela está
bem, está ainda sendo cuidada, está internada ainda no hospital escola lá em Itaquera, né? Mas ainda está em observação. Volta e meia ela tem que voltar para o hospital para ser induzida ao coma, para poder fazer a quimioterapia para o corpo reagir, porque esse câncer é um câncer raro. Ninguém está ileso, a gente planeja, mas ninguém está ileso. Mas uma coisa é certa, Jesus é a rocha que nos sustenta nos dias de tempestade. Ele está com você, onde você estiver. Nunca se sinta sozinho ou sozinha. Ele, a rocha, Jesus, está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona. Amém, queridos? Ele é a rocha. Fundamentação na areia, edificada no orgulho, ausência de diálogo e materialismo. Diante das crises ou enfermidades, essa estrutura sofre ruínas ou ruína severa. Fundamentação na rocha, firme em Jesus, nutrida por oração e leitura da palavra, sob tempestades a casa permanece firme e protegida. Morgan Moltmann, ele vai citar uma frase bem conhecida de a morte de Deus em Deus. É uma frase do Morgan Moltmann, um grande teólogo. A morte de Deus em Deus. Ele explica que Jesus sentiu na pele o que era viver pelo que ele sabia e não pelo que ele sentia. Ali Jesus validou a nossa humanidade. Ele sabe exatamente o que você está passando agora e você que nos assiste pela internet. Ele sabe exatamente porque ele validou. Ele passou por momentos de angústia, aonde ele precisou viver com o que ele sabia e não com o que ele sentia. Muitas vezes parece que nos sentimos, não estou sentindo a presença de Deus, estou tão vazio, estou indo para a igreja, estou numa angústia. Jesus também passou por isso. Por mais que você não sinta essa presença que talvez você diga que seja Deus, viva pelo que você sabe. Porque saber da palavra de Deus é confiar no próprio Deus. Deus é a palavra. A palavra de Deus é tão importante quanto o ar que respiramos, queridos. Dela depende, conhecer a palavra de Deus depende da nossa vida. A gente quer viver aqui, mas se você perguntar para Deus e Ele pudesse responder a você, Deus, me fala aí, olha, como é que eu devo viver nessa vida aqui? Ele vai dizer para você, vixe, eu queria que você viesse logo para cá, mano. É isso que Ele ia dizer para você e para mim. Deus nos quer logo perto dEle. Foi isso que Ele me disse quando eu chorei pela morte da minha mãe. Se Deus, eu fiz tanta coisa de errado, o Senhor levou minha mãe primeiro. O que é que esse mundo tem para oferecer para minha mãe? Minha mãe sofreu muitos anos com varizes no esôfago, adquiriu uma doença para a morte, e foi uma mulher que serviu a Deus. E um dos textos que Deus me deu para me consolar foi a vida de Elias, o final da vida de Elias, de Eliseu, perdão. Tantas coisas maravilhosas por intermédio de Eliseu aconteceu, o ferro flutuou, filho da viúva foi curar, ressuscitou, muitas coisas maravilhosas aconteceu e ele morreu com a doença para a morte. A Bíblia não disse que doença era, mas disse que ele morreu com a doença para a morte. Mas a gente não se pega nisso, a gente se pega na rocha. Vem ou não vem esses momentos, estamos fixados na rocha. Nossa vida, nossa família, a vida dos nossos filhos precisa estar fixadas na rocha. Cultivando o altar familiar. Ensino intencional, Deuteronômio 6, vou ler bem rápido, Deuteronômio 6, 7. Grave as instruções divinas no coração de seus filhos. Fale dela ao deitar-se, levantar-se e caminhar. O poder do exemplo, as instruções ditas educam,
mas o testemunho prático dos pais de joelhos dobrados arrastam toda a casa. E eu tenho prova viva disso. Minha avó, a mãe da minha mãe, todas 6 horas dobrava o joelho para orar e orava nome por nome. E quando acabasse o nome, seja da família ou de algum irmão, pedia oração a ela não parava de orar. Quando acabava os nomes, aí ela parava de orar. Sustentou todos os filhos e as filhas na oração. E todos serviram a Deus. Os que já foram, os que estão vivos, servindo ao Senhor Jesus, temente ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Proteção espiritual. O culto no lar estabelece um ambiente de segurança espiritual que blinda o relacionamento. Na minha infância, meu pai fazia muito culto. E eu inventava fazer culto, porque criança aprende por ver os outros fazendo, né? Eu inventava fazer culto para meus amigos também. Tem alguém da Bahia aqui, não? Alguém baiano aqui de Salvador? Ou de qualquer lugar da Bahia? Tem um baiano hoje, pastor? Eita, pastor, que negócio é esse, pastor? Os baianos expulsou os baianos daqui, pastor? Na Bahia tem um órgão, só no estado da Bahia tem um órgão chamado Cesta do Povo, até hoje tem. Cesta do Povo é um supermercado, mas é do governo, você vai ver assim, Cesta do Povo, governo do estado da Bahia. Lá é como supermercado, mas só tem itens que vêm em cesta básica. E é instalado muito em lugares assim mais humildes da cidade, né? No interior também tem Cesta do Povo. Eu me lembro que eu ia para a Cesta do Povo empacotar compras, ficar ali, não tinha sacolas plásticas naquela época, tinha que levar sua sacola retornável, seu carrinho de feira, eu ajudava a arrumar ali, às vezes levava na casa da pessoa, às vezes só ajudava a arrumar e ganhava um trocado. O trocado que eu ganhava, eu comprava saquinho de milho de pipoca e farinha de trigo. Parece que, na minha cabeça, farinha de trigo é que fazia o bolo. Eu tinha uns 8 para 9 anos de idade. E era próximo de casa, eu ia empacotar e chegava, comprava e levava para casa. Minha mãe fazia pipoca, fazia suco e comprava suco também. Lembra do suco? E minha mãe fazia suco, fazia pipoca, fazia bolo. Eu ia chamar meus amigos para fazer o culto na porta de casa para poder chamar meus amigos. Eles iam, claro, por causa da comida, né? Mas eu pregava, eu era o pregador, era o cantor, foi assim que eu tive boa parte da minha infância. Mas eu fazia porque meu pai fazia culto doméstico em casa, com a família, uma vez na semana. Queridos, uma época eu me afastei da igreja, me afastei do corpo de Cristo, mas ensino o menino o caminho que ele deve andar, porque no momento de angústia, ele vai se lembrar para trás como um filho pródigo e vai dizer, eu tenho uma casa, eu tenho uma família. E foi assim que aconteceu comigo, voltei para a família de Deus. Ele me abraçou, me deu um anel e me colocou aqui essa noite para estar trazendo a sua palavra. O exemplo arrasta, queridos, a família inteira, não é só nossos filhos, os nossos, arrasta até os vizinhos. E para concluir, queridos, hábitos diários no lar. Separei aí 3 colunas. Uma é a área de convivência. A área de convivência, temos lá a área da comunicação. A comunicação edificada na areia é gritos, ironias e silêncio punitivo. Já viu aquele silêncio punitivo que um quer conversar, e o outro não quero conversar agora, né? É o silêncio punitivo. Isso traz tanto trauma, querido, tanto trauma, gritos. Eu não sei aonde foi que Salomão estudou, porque eu creio fielmente em meu coração que ele estudou, teve seus professores no palácio, né? Quando seu pai ainda era rei, estava lá, botou os seus pedagogos da época, né? Para ensinar ele a ler, a escrever, sobre matemática, sobre tudo. Mas sobre essa área de saúde mental, eu não sei onde foi, eu acho que Deus, tem no meu coração que Deus botou isso na cabeça dele. Como é que ele sabia que a palavra branda acalmaria o furor, mas a ríspida suscitaria ira? Em uma das aulas que eu tive, eu aprendi que a criança quando chora, aquele som muito agudo, incomoda, não incomoda? Dá dor de cabeça, não dá? Já é algo, a ciência diz,
a biologia diz que é algo biológico, já é uma coisa extinta do ser humano, da criança, para incomodar o cérebro do adulto, para o adulto ir lá e resolver logo o conflito. Mas eles dizem que é o conflito do adulto, né? Que o adulto está ali, então tem que fazer a mamadeira, dar a mamadeira, tem que limpar para ir, porque o problema não é o grito. Diz que o cérebro do adulto já foi projetado, já na fase adulta, para quando receber esses sons agudos, esses timbres agudos, incomodar mesmo, que é para você ir correr lá e resolver o problema. Os sons agudos, por exemplo, para os autistas, incomoda mais do que qualquer coisa. E sons metálicos, sons de instrumentos metálicos, tudo que é metal, trompete, sons muito finos. Agora os sons graves não, já não. Agora quando a pessoa está gritando nervosa, já viu alguém gritando grave? Eu nunca vi não, geralmente vai para o agudo, né? Não sei porque Deus deu a mulher deu soprano, né? O som mais agudo, não sei porquê, né? O homem também fala agudo de vez em quando, né? Nós estamos numa era de homens falando muito agudo por aí. Mas, queridos, a palavra branda não é o que fala, é o como. É isso que Salomão está ensinando. Eu posso repreender de uma forma branda. Isso vai me ajudar a transmitir o que eu quero transmitir e vai me ajudar a ter resultado que eu quero que tenha. Sem qualquer área em nossas vidas, queridos. Seja a criação de filho, relacionamento no trabalho, com famílias, familiares, amigos, na igreja. A palavra branda. E além da palavra, tem uma coisa que muitos teólogos sérios estudam, que na língua original entra também não só a questão da palavra, mas eles entendem o hebraico como a expressão facial. Coisa interessante. Você não consegue ler uma expressão facial de alguém, ela não está falando nada, mas você pergunta assim, você está bem por causa da expressão facial da pessoa? Você viu que não tem como a gente se esconder de nada? E Deus está aí, está nos trazendo as pessoas, a gente não está sabendo ler porque não estamos buscando adquirir conhecimento. Querido, se eu tivesse o conhecimento que eu adquiri durante ritos, não é só a droga. Eu me lembro muito do finado Edivaldo, quando ele me contou a história dele. 10 anos de idade, o pai dele dizia, homem que homem tem que beber e fumar. Ele começou a beber e fumar com 10 anos de idade. E viveu a vida de criminalidade que era ali, permeava a casa dele. Como cresce uma criança, um pré-adolescente, um adolescente e vira um adulto? Como? E às vezes as pessoas desenvolvem doenças mesmo, como transtorno bipolar, esquizofrenia, a gente não sabe porquê do comportamento daquela pessoa. Só um profissional da área de saúde mental vai investigar e vai entender. E queridos, o terceiro pilar, que foi da sabedoria, procura adquirir conhecimento, ainda há tempo. Você não está idoso e nem velho, idoso e nem passou do tempo de aprender, não. Conhecimento é algo que é bom até para o bem-estar. Ler livros, principalmente a Bíblia, viu, de preferência. Ler livros. Olha, quando eu tenho visto lá na faculdade senhoras que voltaram a estudar depois que o marido morreu, porque o marido não deixava estudar e tinha vontade de fazer um curso desde da juventude, quando era mocinha, e não conseguiu fazer depois de casado, e depois que morreu agora, foi fazer aquele curso. Já aposentada, já aposentado, mas estão lá adquirindo conhecimento. E o testemunho delas e deles, rapaz, como isso tem trazido um bem-estar muito bom. Olha, eu achei que eu já estava indo para a morte, mas eu quero viver mais um pouco, estou com vontade de viver. E olha, eu estou falando de conhecimentos seculares. Agora, cai de olhos e entendimento para ler a palavra de Deus, você vai ver como é que vai ficar seu entendimento. Queridos, botar
Palavra de Deus no seu cérebro é fazer seu corpo inspirar Jesus, sua boca inspirar Jesus, exalar Jesus. As pessoas vão passar por você, vão cheirar Jesus. Adquira conhecimento, queridos. Edificação na rocha, palavras mansas e escuta ativa. Aqui eu já último slide, queridos. Esteja pronto a ouvir. Esteja pronto a ouvir. Completa. Esteja pronto a ouvir. Tardio em falar. Isso é bíblico? Isso é bíblico, queridos? Sim? Sim? Isso é bíblico. Esteja pronto a ouvir, tardio a falar. Na terapia, a escuta é a porta para entender o outro. Mas não é aquela escuta, sabe aquela escuta? Graças a Deus não é nessa igreja que eu tenho certeza, é em outra igreja lá para o lado de São Paulo. Sabe aquela escuta que alguém está escutando o outro falar, mas ele escuta já preparando as respostas? Isso não é escuta ativa. Isso é só estar ouvindo. Escuta é se desarmar. Parece bobo o que o outro está dizendo, mas quando eu valido a dor e a queixa do outro, isso é importante para o outro, e sendo importante para o outro, também será importante para você. E fará efeito também com você, com o seu relacionamento com o outro. Isso é em todas as áreas. Escuta ativa. Nunca se precipite para estar certo. Tenha uma escuta ativa. Resolução de conflitos. Acusações muitas e orgulho em não ceder. Essa é a edificação na areia, a edificação na rocha. Humildade, pedido sincero de perdão. Não é só pedir perdão, é um pedido sincero de perdão. Validar a dor do outro é uma das coisas que Jesus fez com aquela mulher adúltera. Validar a dor do outro é o que Jesus fez com o cego que desceram ele na corda pelo telhado. Muitos judeus acreditavam que muitas coisas ruins aconteciam com as pessoas ou nasciam assim por causa dos pais, por causa do pecado de alguém, do pai. Jesus, olha, perdoados são os teus pecados. Jesus valida a dor dessas pessoas, porque na época de Jesus muitas pessoas carregavam esse peso emocional. Eu sou assim porque meus pais devem ter pecado. A mulher, cadê as pessoas que estão te condenando? Ninguém te condenou. Não, Jesus, eu também não condeno você. Jesus valida a dor do outro. Agora vai, não faça de novo. Você teve mais uma oportunidade. Validar a dor do outro é uma coisa importantíssima. Nunca ache que é bobo o que o outro está falando, que é insignificante o que o outro está falando. Tenha escuta ativa. Tempo e período. Edificação na areia. Atraídos por telas, graças a Deus não é nessa igreja, e excesso de trabalho. Edificação na rocha. Tempo de qualidade e culto a Deus. Agora é um momento de reflexão, para que eu possa terminar essa mensagem. Onde eu tenho edificado a minha casa, meu trabalho, a minha casa com a minha família e familiares, a minha casa com os meus amigos, com meu esposo, minha esposa, aonde eu tenho edificado a minha casa? Todos aqueles que ouvem estas minhas palavras. Que palavras? Você tem um dever de casa. Você vai sair daqui essa noite, chegar na sua casa e ler Mateus capítulo 5, 6 e 7. Aí você vai chegar nesse texto. Aí você vai ver o que Jesus vem falando. Pratique os ensinos de Jesus. E lembre da historinha do radiador. Não adianta andar com radiador sem água. Não adianta aprender de Jesus e não praticar. Todo dia é uma construção. Todo dia que você acorda é uma construção. Por isso que Jesus fala, basta cada dia o seu próprio mal. Deixe que amanhã cuide de si mesmo.
Você está findando o dia. Daqui a pouco, da meia-noite, vai virar o dia. Você vai ter mais um dia de oportunidade para construir ou reconstruir ou reformar. Cada dia é um dia diferente para reconstruir. Botar tijolo, tirar reboco velho, rebocar de novo, botar um reboco novo, passar a massa nova, pintar de novo, dá trabalho. É diário, mas vale a pena começar a edificar a sua casa na rocha. Amém, queridos? E eu estou vivendo isso hoje. Estou vivendo isso. Muitos irmãos talvez não saibam. Já faz pouco mais de um mês que eu estou afastado da Cristolândia porque a minha esposa teve um quadro de burnout parental. Burnout, muitos conhecem, que é o esgotamento físico e emocional de quem cuida, que é cuidadores, pessoal que cuida de pessoas, seja de filhos, de pais, idosos, mães idosas, ou está com algum problema já emocional. E o burnout parental é exatamente dar esse nome parental porque é um desgaste que vem de pessoas que cuidam de família, cuidam de pessoas. São 16 anos de Cristolândia sem parar. Tive uma parada, né? Que foi na pós-pandemia que eu tive uma crise de ansiedade. Olha, pastor missionário também entra nesse negócio, viu? Se não se cuidar, vai cair nesse negócio. E agora, eu e minha esposa, nós estamos reduzindo. E aqui eu quero finalizar minha mensagem pedindo oração a essa igreja. A igreja de Regente Feijó, orem pela família missionária, porque nós estamos já colocando diante de Deus essa situação para que Deus possa nos direcionar para um próximo passo, ou quem sabe talvez uma próxima área amanhã, né? Terminando a faculdade agora. Eu não vou nem antecipar para vocês que ela está me assistindo, senão ela vai brigar comigo, né? Vou nem antecipar para vocês que estamos orando, né? Pedindo a Deus, quem sabe, a região de Presidente Prudente seria a primeira, né? Se caso. Mas ore para que Deus possa nos direcionar, se for o tempo de sair da Cristolândia para uma outra tarefa, que assim seja, mas continuaremos servindo ao Senhor com missões, aonde estivermos. Deus abençoe a vida, amanhã de manhã, todo mundo aqui, amém? Você viu, amém, pastor? Olha para trás aí, amém? Agora são 2 amém, o anjo já registrou, você não pode faltar amanhã, que horário mesmo? 9 horas da manhã, aqui em EBD, estarei aqui amanhã de manhã também, trazendo a palavra, e amanhã à noite, e espero por vocês, que Deus abençoe a vida de todos os irmãos, e olha, estou muito feliz mais uma vez de estar aqui, quero declarar meu amor por essa igreja, por essas igrejas batistas que sempre nos acolheu, viu? Grande abraço aos irmãos, pastor, fique de pé, vamos orar. Vem cá, meu pastor. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado sempre a palavra que nós utilizamos, como falei no início dessa mensagem, ó Deus, não encontramos na gramática da nossa língua em português uma palavra que possa expressar tão grande gratidão. Obrigado pela tua salvação, obrigado por essa igreja, ó Deus, que há tantos anos está aqui de portas abertas para transmitir a mensagem de salvação, a mensagem mais preciosa do que todo ouro, prata, diamantes, riquezas desse mundo, Pai. Muito obrigado por essa igreja, ó Deus. Quero agora, ó Pai, orar pelas famílias desta igreja. Muito obrigado por aqueles que teu Espírito Santo trouxe aqui, se sensibilizaram para estar aqui essa noite ouvindo da tua palavra. Que o Senhor, por intermédio do teu Espírito Santo, visite cada necessidade, ó Deus, cada família aqui. Se precisa, ó Deus, de ajuda, ó Deus, emocional, sentimental, conflitos e traumas que trazem da infância, da adolescência, não sei se do ventre, ó Deus. O Senhor é o dono e o Deus de toda a ciência.
A gênese parte do Senhor, porque é o Senhor que nos criou. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor invada toda a área do cérebro, ó Deus. Responsável, Pai. A área responsável pelo aprendizado, a área responsável, ó Deus, pela alegria, a área, ó Deus, da raiva, a área que estimula o corpo a trazer expressões ou até mesmo falas de agressões. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, estejam cuidando e curando essas pessoas, ó Pai. As que estão aqui essa noite, as que estão nos assistindo, ó Deus, pela internet. Visita essas famílias, ó Pai, cura esses traumas e conflitos, ó Pai. Restaura casamentos, ó Deus, restaura famílias, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. E que essa igreja, ó Pai, possa experimentar a boa qualidade de vida, o Rorima, falada por Salomão, ó Deus, a boa qualidade de vida que o Senhor tem para nos dar, não só vida, mas vida em abundância, vida que nenhum conhecimento desse mundo pode nos dar, mas só o Teu Espírito Santo que o Senhor Jesus deixou conosco para estar conosco todos os dias, nos consolando, nos cuidando. Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa igreja e por esses irmãos amados, ó Deus, que o Senhor tem usado nessa cidade. Continua abençoando a Tua igreja, no nome do Senhor Jesus. Assim te oro. Amém e amém. Amém. Pode assentar, amados. Quero convidar o pastor Gilberto, que é o presidente da nossa associação, para dar uma palavra. Palavra de gratidão, porque podemos chegar aos 46 anos. Que Deus continue sustentando essa igreja, e a expressão do escritor de Hebreus é olhando para Jesus. Deus continue dando essa igreja essa alegria de poder olhar para a direção certa, que é Cristo. O restante é tudo resolvido. Então essa é uma palavra em nome da associação e da nossa convenção também do Estado de São Paulo. Deus os abençoe. A nossa palavra de gratidão a cada um de vocês que estão aqui nessa noite, que vieram aqui junto conosco, adorar a Deus, celebrar a Deus, né? Nesse momento tão especial na história da nossa igreja. Nossa gratidão ao pastor Gilberto, ao pastor Jefferson, ao pastor Adriano e a todas as igrejas aqui representadas, né? Que nós possamos ter o nosso coração sempre grato a Deus por tudo aquilo que Deus faz, por tudo aquilo que Deus é e por tudo aquilo que Ele ainda irá fazer ainda na vida de cada um de nós. Eu quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente. Nós vamos cantar uma canção que também é daquele tempo, né? É a nossa canção tema desse mês de maio, onde nós celebramos o aniversário da nossa igreja. Se você puder ficar de pé, fica melhor para cantá-la, né? E essa canção diz que você é bem-vindo à família. É bom estar aqui para compartilhar aquilo que Deus faz em nós e por meio de nós. E logo depois nós vamos orar encerrando o nosso culto, mas nós desejamos que você não vá embora, que você fique para junto conosco, né? Não tem aniversário sem bolo, não é? Então a gente tem o bolo, tem alguns quitutes, né, preparados aí para servir para você. Família, é bom estar aqui para compartilhar
e aprender a amar. Que sejamos pra você o que Deus quer de nós, uma família em que possa confiar. Bem-vinda família, é bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos pra você o que Deus quer de nós, uma família em que possa confiar. E amemos uns aos outros como Ele nos amou, e só falemos coisas boas e do seu amor. E o Santo Espírito nos guia em oração. Então vamos ser da família. Bem-vindo à família, é bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos pra você o que Deus quer de nós, uma família em que possa confiar. E amemos uns aos outros como Ele nos amou, e só falemos coisas boas e do seu amor. E o Santo Espírito nos guia em oração. Então vamos ser da família. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as consolações do Espírito Santo sejam com você, com a sua família, no seu lar, no seu trabalho, na sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus, né? Você pode se assentar e nós vamos nos dirigir lá para o fundo para continuar, né, o nosso momento de comunhão, de confraternização.